Pronto, voltamos. Voltamos, já está tudo resolvido. Já ficou tudo resolvido. Vou pedir desculpa mais uma vez, né? Porque, enfim, estamos começando bem mais tarde do que o planejado. Mas sem problema. Já vamos iniciar direto aí, né? O pessoal que já estava assistindo da outra vez já vai pegar tranquilo. E nós vamos avançando aqui, tá? Então, quando a gente fala de feminino, do que nós estamos falando, né? O tal do Aristóteles, né? Ele já disse, né? Formato aponta função, ou seja, forma aponta função. O que isso significa? Quando você olha para o masculino e o feminino, a principal diferença que existe no corpo já denota para que esses corpos foram feitos dessa forma, ou criados dessa forma, ou enfim, cada um com as suas crenças aí, mas a gente consegue perceber claramente que o corpo do homem e da mulher, eles têm funções e construções diferentes. E segundo o que Aristóteles falou, isso diz muito sobre como esses corpos devem ser usados. Ponto, tá? Voltamos. Então, o que isso significa? Quando a gente começa a entender isso, a gente vai olhar hoje para o feminino, para os traços de caráter que vão ter maior facilidade e os traços de caráter que talvez vão ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso, de atuar de acordo com a função feminina, tá? Lembrando que a questão do feminino e do masculino, gente, precisa ficar claro para vocês que todos nós viemos de um homem e de uma mulher. O que significa que todos nós temos a capacidade de ser masculinos ou femininos. Só que as mulheres vão atuar no feminino de forma muito mais natural. E os homens vão atuar mais no masculino de forma mais natural. E como o corpo desses foram feitos para essas funções, a tendência é que eles vão viver de uma forma mais tranquila. Quando a gente olha para o feminino, já que forma aponta função, vamos lá, forma aqui, ó. Já que forma aponta função, a gente entende basicamente o quê? Que o formato do corpo, o tipo de corpo, o tipo de osso, né? A densidade óssea, a construção óssea, a construção muscular, a construção ou os hormônios que vão imperar, que vão comandar, que vão estar em maior quantidade no corpo da mulher, mas não só isso, também até o formato, né, do órgão genital, por assim dizer, eles vão desempenhar, eles vão preceder a ação que essa pessoa tem que ter. Como assim, Marcos? A gente já entende pelo formato do órgão masculino que ele é um órgão que ele tem um formato de penetração, que é o quê? É ele que toma a ação da coisa. E olha só que interessante, uma coisa que eu estava aqui, né, na minha cabeça aqui, mas que eu vou trazer para vocês e eu quero que vocês entendam isso. O homem, ele está pronto quando ele enrijece. Ou seja, para o homem desempenhar a função dele, ele tem que fazer força. Ele tem que fazer força. Você entendeu? E é simples desse jeito. Só um minutinho. Voltei. E aí o que significa isso? Significa que quando nós olhamos para o órgão masculino, a gente percebe o quê? A gente percebe que para o homem desempenhar a sua função é necessário que ele esteja rígido, é necessário que ele faça força e que ele se movimente. Vocês estão entendendo do que eu estou falando, pelo amor de Deus. Então a gente pega essas três características e atribui ao masculino. Se espera que o masculino seja assim, para que ele desempenhe a função pela qual ele foi projetada. Quando você olha para o corpo masculino, né, a gente tem a predominância do hormônio testosterona, né? Dentre outros aí, mas o principal é a testosterona. O que isso significa? A testosterona ela é responsável aí por uma construção óssea mais densa, mais pesada, mais forte, mais resistência, uma construção mais muscular, mais duradoura. A pele do homem é mais grossa.
O homem tem o corpo mais peludo. Pelo serve para proteção, tá, gente? Serve para proteção, né? Quando a gente não tinha as roupas que a gente tinha hoje, que é por isso que muita gente arranca os pelos, quando a gente não tinha essas roupas aí, o pelo servia como proteção. É tanto que se eu for sair no sol ali, vocês vão ver que depois se eu rapar a barba, rapar o cabelo, tanto a barba quanto o cabelo vão estar branco ainda. E o resto do rosto, a parte que está à mostra vai ter queimado no sol, mas a parte que está debaixo de cabelo não queima. Então a gente já consegue entender que toda a construção humana, toda a construção do homem, ele é feito para quê? Fazer força, sofrer pressão, sofrer, aguentar e coisas do tipo. Dá só um minutinho. Fala, meu bem. Eu não recebi o mesmo e-mail que você. Abre aquele e-mail lá, o mesmo e-mail. Não tá funcionando. Aparece que você assinou. Marcos Vinícius assinou. Não aparece, Laila, você precisa assinar. Você tá lendo com o R? Só um minutinho, gente. Pronto, voltamos. Então, o simples fato que eu quero que vocês entendam, tá, gente? É isso. Quando a gente olha para o corpo masculino, ali tem força, tem capacidade de suportar, porque o corpo dele foi projetado para isso. E ele é um corpo feito para se movimentar, ele é um corpo feito para diversas outras coisas. Tá? Uma coisa que é muito importante que vocês entendam é isso. E quando a gente vai para o lado feminino, é a mesma coisa. Se você for olhar, olha só, o corpo da mulher é mais macio. A mulher, né? Se a mulher entra na academia, ela demora muito mais tempo para desenvolver um corpo, como um homem desenvolve rapidinho. Por quê? Porque a mulher não necessariamente precisa de muito músculo, por exemplo. O homem, sim, ele se torna um homem mais forte, ele se torna mais capaz, ele se torna mais penetrante se ele tem mais músculo. Por quê? Porque isso facilita o trabalho dele. Mas o da mulher já não é tão necessário. É tanto que você pode ver que geralmente o padrão de beleza já por muitos anos para o homem sempre foi um homem musculoso, mas não para as mulheres. Quando a gente olha para o corpo da mulher, a gente já tem mais outros tipos de hormônios. A gente já tem o estrogênio, né, que o pessoal fala, que é o hormônio responsável ali por desenvolver os seios, né, desenvolver toda aquela região ali que prepara a mulher para gerar filhos, que prepara a mulher para a amamentação, né? E que, enfim, desenvolve inclusive os órgãos genitais ali da mulher. Quando a gente diz, então, que o que Aristóteles falou, que ficou salvo para você, forma, aponta, função, então a gente entende que o corpo da mulher, ele foi feito para receber, ele foi feito para acolher. E olha só que interessante, o homem precisa fazer força, se movimentar, não é assim? Enrijecer, para ele cumprir a função dele dentro da área sexual, por exemplo. A mulher não. A mulher não. A mulher, ela relaxa. Quanto mais relaxada a mulher tiver, mais fácil vai ser para ela receber. Percebeu que diferente? O homem precisa enrijecer para ele conseguir cumprir a função dele. A mulher não precisa. Ela precisa relaxar. Ela precisa ficar mais maleável. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando a gente fala sobre isso, então, a gente entende que, naturalmente, a mulher ela vai desempenhar esse papel com muito mais facilidade, de acolhimento, de conexão, tá? De empatia, e, enfim, coisas pelo estilo. Você entende já que o corpo da mulher está feito para isso, foi construído e projetado para isso. Tá? Os hormônios que ela tem, tudo que gira em torno de uma mulher, está repleta de evidências de que a mulher não foi feita para sofrer e nem para fazer força. Mas, e agora é o momento que eu gostaria aí de que vocês prestassem atenção, mas
dependendo dos traços de caráter que essa mulher tiver, vai ser mais fácil para ela fazer força, ou vai ser mais natural para ela fazer força, e ela vai sentir mais dificuldade de relaxar. E a gente vai usar agora essa metáfora aí, tá? Quando a gente fala do homem, quando a gente fala, né, da estrutura do homem, e a gente vai colocar aqui a estrutura sexual da coisa, porque todo mundo aqui é adulto. Então a gente entende o quê? Que a estrutura do homem, para que o homem desempenhe o seu papel dentro da sexualidade, ele precisa enrijecer e ele precisa se movimentar. Ele que se vira, ele que dê os pulos dele. É assim que funciona. A mulher não, ela precisa relaxar e literalmente se abrir para receber. Quando a gente já entende isso, de acordo com Aristóteles, a gente já começa a perceber a natureza das coisas. Natureza. Por isso que a mulher, geralmente, o corpo dela está muito mais preparado para receber uma criança no colo, ela já tem seios para amamentá-lo e assim por diante. Não é à toa, gente. Foi feito para isso. Foi feito para isso. Ah, mas por quê? Foi feito para isso. Pronto, acabou. Tá? A gente não vai ficar discutindo com ciência, com biologia, tá? Especialmente usando filosofia aí para isso, né? Quais são os traços, então? Nós vamos falar dos 5 traços de caráter. Para você que não conhece ainda os traços de caráter, os 5 traços de caráter, eles são ali uma evidência daquilo que foi formado durante a nossa infância, tá, gente? Então, desde a gestação... Só um minutinho para confirmar uma coisa aqui. Então, olha só, quando a gente fala de gestação, quando a gente fala da amamentação, quando a gente fala dos primeiros passos, quando a gente fala do desfraude, do início ou despertar da sexualidade, nós estamos falando de 5 períodos diferentes, onde a criança ela vai formar as suas características principais, tanto físicas quanto emocionais, quanto mentais e assim por diante. E esses traços de caráter, eles vão ser desenvolvidos conforme, olha só, conforme esses traços de caráter forem desenvolvidos, é uma evidência de que a dor que essa pessoa está sentindo em sentido emocional é frequente, tá? Durante aquele período de vida que ela está sentindo. Nós temos no traço esquizoide a dor da rejeição, no traço oral nós temos aí a dor do abandono, nós temos ali no traço psicopata, né, a dor da manipulação, tá? Nós temos no masoquista a dor ali do desapontamento, da humilhação, e no rígido a dor da traição. Então, cada vez que durante a sua infância, você e todos nós, tá? Todos os seres humanos, passou pela infância por um período específico e sentiu um grande desconforto naquela dor, com aquela dor específica, você desenvolveu um traço de caráter para compensar aquela dor, ou seja, como um calo. Está doendo muito nessa região da mão porque está pegando muito peso na academia. A pele engrossa para você não sentir mais aquela dor. O seu corpo faz com que aquela pele engrosse para que você não sinta dor. E em sentido emocional é que funcionam os traços de caráter. Alguns traços de caráter, por conta das capacidades, né, e físicas, emocionais que ele desenvolve na infância, eles vão ter mais facilidade em desempenhar esse papel feminino com mais facilidade. Outros traços de caráter, eles vão encontrar alguns desafios, por assim dizer. O que isso significa? Significa que dependendo dos traços de caráter que você desenvolveu lá na infância, isso vai determinar se você vai ter mais facilidade ou se vai fazer isso com mais dificuldade, com mais desafios. Tá? E aqui a gente entra no princípio da riqueza. Qual que é o princípio da riqueza, Marcos? Todo ser humano pode ficar rico, mas o caminho que ele vai encontrar para fazer isso é diferente. Ou seja, tem pessoas que vão ficar rico negociando, tem pessoas que vão ficar rico vendendo, tem pessoas que vão ficar rico comprando, tem pessoas que vão ficar rico, enfim, tem um monte de formas das pessoas ficarem ricas hoje em dia. Só que cada pessoa faz de um jeito diferente, que geralmente é o jeito que ela sabe fazer, ou o jeito que ela consegue fazer. E o que isso significa? Significa que se uma pessoa qualquer, ou se qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa rica apenas encontrando o caminho mais fácil para fazer isso, uma pessoa
pessoa, olha só, uma pessoa também pode se tornar uma pessoa feminina, uma mulher também pode se tornar uma mulher feminina se ela encontrar o caminho certo para fazer isso. E aí eu quero que vocês, já de antemão, especialmente quem já está mais por dentro aí dos traços de caráter, vão chutando. Eu quero que vocês digam para vocês qual é o traço de caráter que vai ter mais facilidade para ser feminino, que vai ser feminino ou desempenhar esse papel feminino com mais facilidade. Vamos lá? Enquanto isso eu vou explicando aqui. Tá, o esquizoide, gente, a gente já sabe que o esquizoide ele foi formado na gestação, ele não vai ter muitas habilidades sociais porque ele estava sendo gerado sozinho lá na gestação, tá? Então é natural que para esse traço de caráter, questões como acolhimento, empatia, conexão vão ser mais difíceis, porque tudo isso é habilidade social, é a habilidade de se conectar. Só que essas são as dificuldades que essa pessoa vai encontrar dentro de uma relação, alguns dos desafios. Por quê? De forma natural, uma pessoa com muito do traço esquizoide, todos nós podemos ter mais de um traço de caráter, tá? Como predominante. Então, uma pessoa com muito do traço esquizoide, ela vai ter um pouco de dificuldade de se conectar, vai ter um pouco de dificuldade de trazer essa conexão mais física, tá? Por quê? Porque ela vai ser uma pessoa mais mental. Dentro do útero, a criança só podia existir na cabeça quando ela traz o traço esquizoide. Mas o corpo não, porque ela estava dentro de um saco de água, de uma bolsa de água lá, e ela não tinha como se conectar com outras pessoas. Você entendeu? Então era mais fácil para esse traço fugir para a mente do que se conectar com outras pessoas. Nem tinha ninguém para ela se conectar. Só que isso não significa que ela não consiga usar a capacidade dela, a criatividade, a racionalidade dela para fortalecer, usando o feminino, o masculino do parceiro. Ou seja, então se eu sou uma mulher e eu tenho traço esquizoide, como que eu posso, Marcos, usar o meu traço de caráter para fortalecer, para estimular o meu marido a ser mais masculino, sendo mais feminina, tá? O traço esquizoide, por exemplo, é um traço extremamente criativo. O que isso significa? Que você, mulher que tem o traço esquizoide, vai ter um ponto de vista diferente, um ponto de vista, não só o ponto de vista feminino, mas um ponto de vista mais criativo, um ponto de vista, uma forma de olhar para as situações de um ângulo completamente diferente da do seu marido. E isso pode atribuir para ele respostas, né, direcionamentos que às vezes ele sozinho não consegue ver. E isso só quem tem muito do traço esquizoide consegue fazer. Uma pessoa que não tem traço esquizoide, ela não vai conseguir olhar para as coisas, não vai conseguir encontrar saídas para problemas de uma forma extremamente criativa, não vai conseguir gerar ideias, né, e oportunidades criativas para fortalecer a relação com o marido, por exemplo. Quem tem bastante do traço esquizoide vai ter facilidade em fazer isso. Parece que, não sei se alguma coisa que eu faço está mudando a cor do fundo, mas não tem problema, isso não vai alterar em nada. Outra coisa, tá? Essa mulher aí que traz bastante do traço esquizoide, ela vai ter facilidade de não ser aquela mulher emocionada e carente. Por quê? Porque o fato dela ser mais desprendida, mais desconectada ou desconexa, né, dessa necessidade humana, faz com que ela se dê muito bem, sobretudo com homens que são mais racionais, mais frios e que não têm uma necessidade constante de estar em contato físico, se conectando em sentido emocional. Então essa mulher, ela vai conseguir dar para ele mais razão, vai conseguir olhar para as situações de uma forma mais fria, sem ser emocionada, por assim dizer. Ela vai conseguir avaliar as situações de uma forma completamente diferente. Acho que eu já entendi. Acho que quando eu tampo aqui a luz aqui, ó, aí ele volta. Eu volto para cá, ele acende. Mas tudo bem, não tem problema. Tá? Então, olha só. Isso vai facilitar muito a relação dessa mulher. Por quê? Porque ela vai conseguir dar um ponto de vista mais frio, vai ser extremamente criativa. Na hora de agradar o marido, ela também vai ser criativa, tá, gente? Inclusive na intimidade lá, tá? Que a gente estava falando aqui mais cedo. Então, o que acontece?
em tudo que envolve a relação dessas duas pessoas, essa mulher com bastante do traço esquizoide, ela vai continuar sendo feminina, só que de uma forma criativa. Então ela vai ser mais racional, sim, um pouco mais desconexa, não completamente, porque ninguém é 100% um traço só. Então ela vai ter o traço oral, ela vai ter o traço rígido, que são traços que se conectam muito mais, sobretudo na sexualidade, mas ela vai ter majoritariamente ou predominantemente uma postura mais racional. E a forma dela ser feminina vai ser usando justamente isso. Ela vai preparar uma comida, ela vai fazer isso de forma criativa. Ela vai fazer ali um agrado para o marido, comprar uma roupa, ela vai usar a criatividade. Ela vai comprar um presente para o marido, ela vai ser criativa. Ela vai planejar uma viagem, ela vai fazer coisas que geralmente as outras pessoas não pensam, porque ela tem outras ideias, ela vê as coisas de uma forma diferente. E de todas essas formas possíveis, ela ajuda o marido a ser mais masculino, se mantendo dentro do feminino. Na hora que ela for acolher esse marido, talvez ela não vai ser a pessoa que vai fazer o melhor carinho do mundo, mas ela vai poder fazer um monte de outras coisas que estão possíveis para ela, de acordo com a forma dela olhar para as coisas, ou seja, com muita criatividade, com muita racionalidade. Está fazendo sentido isso para vocês, gente? Essa mulher também, ela vai ter uma capacidade de resolver problemas, ou de olhar os problemas de uma forma diferente, de trazer soluções aí que às vezes o homem não vai conseguir. Tá? Percebe que em nenhum momento nós estamos falando, tudo bem que a gente só falou de um traço, mas em nenhum momento nós estamos falando de usar o traço esquizoide para tomar a dianteira. Não, a gente deixou a dianteira com o homem. Só que a forma que eu vou ser feminino, a forma que eu vou acolher, a forma que eu vou receber, por exemplo, ele traz um problema para mim, ele traz uma preocupação para mim. Então, se eu sou uma pessoa com traço esquizoide, eu vou ser mais racional, eu vou ser uma pessoa mais lógica, eu vou ser uma pessoa mais prática, por assim dizer, vou ser uma pessoa mais criativa, então eu não vou olhar com aquilo de uma maneira direta e reta, eu vou conseguir enxergar formas de lidar com aquilo de outras maneiras possíveis. Então, a dinâmica do casal não se altera. O que se altera é que eu vou fazer isso da forma do esquizoide de fazer, tá? E assim a gente consegue entender basicamente o quê? A gente consegue entender que essa mulher, apesar dela não ter uma conexão muito forte de forma física ou emocional, ela continua tendo todas as outras características que uma mulher precisa ter para ser feminina. Quando a gente vai para o segundo traço de caráter, o traço de caráter da amamentação. E o traço de caráter da amamentação, ele depende de conexão humana. Por quê? Imagina um bebê, né, se ele não tem conexão humana, ele não tem como mamar, tá? E se ele não tem como mamar, ele morre. Então, para esse bebê, é natural que ele vai precisar de muita conexão humana, tá? Então, essas são as características principais de uma pessoa com predominância, de uma mulher com a predominância muito mais oral. Então, ela é muito empática, ela é uma pessoa que se conecta com a dor, ela se conecta com a felicidade, ela é uma pessoa que se conecta muito com os cinco sentidos do homem, né? Tanto de forma física quanto emocional. Ela é uma pessoa que expressa mais os sentimentos, ela é uma pessoa que evidencia mais o que ela sente, tá? Então, quem tem bastante do traço oral, ela vai ter facilidade de se conectar, seja com o parceiro ou com qualquer outra pessoa. Como nós estamos falando do feminino, então, especialmente com o parceiro. Qual que é a dificuldade do traço oral? Qual que é a dificuldade que o traço oral vai ter? Por exemplo, se esse homem estiver precisando de uma orientação, no sentido assim, pedindo ajuda, meu bem, você não consegue, o que você acha disso daqui? A tendência do traço oral vai ser encarar tudo de uma forma mais emocional e ser mais impulsiva. Então, para esse traço de caráter, vai ser muito mais difícil ser objetivo. Por quê? Porque ele vai levar muitas coisas em consideração, né? A sensação que aquilo vai trazer, qual que vai ser o impacto físico, o impacto emocional, quais serão as emoções e os sentimentos envolvidos em outras pessoas que podem ser afetadas por aquele acontecimento. Ele vai se conectar com tudo isso. Então, para ele vai ser difícil enxergar as coisas de uma forma prática, tá? O traço oral, quando ele está na dor, ele também se desenvolve uma mulher extremamente carente, uma mulher que está o tempo todo precisando do marido, de carinho, de atenção, de isso, de aquilo. Ela não para de falar, e o homem não fica em paz.
Então aqui nós temos um traço oral na dor, aquele traço que ele sente uma necessidade constante de se conectar. Por quê? Porque ele sente que só o outro é capaz de suprir a necessidade dele, o que é mentira, porque você já é um adulto. Quem não dava conta de suprir a própria necessidade era criança, né? O oral. Adulto ele deveria dar conta. Então, essas são algumas das dificuldades que uma mulher com bastante do traço oral vai ter. Por exemplo, não vai lidar muito bem com frieza, com distante ou com uma atitude distante. Se o homem precisa ficar um pouquinho mais de tempo afastado para ele conseguir resolver um problema, para ele conseguir se planejar, para ele conseguir olhar para as coisas de um ponto de vista mais frio, essa mulher vai ficar o tempo todo perguntando: tá tudo bem? Tá tudo isso? Você precisa de alguma coisa? Não sei o quê, blá blá blá. E como é que tá ficando? E o que você tá sentindo? Entendeu? Por quê? Ela não vai conseguir, ela vai ter uma dificuldade maior de se manter distante, especialmente se ela estiver na dor e precisar daquele constante, né? Aquela constante atenção e assim por diante. Então essa é uma das dificuldades que vão dificultar a mulher de fazer o papel dela como feminino. Falando do traço oral e colocando ele na situação ali da feminilidade para o traço oral, ou do feminino, né? Da execução ali do feminino, o traço oral, gente, ele vai funcionar, olha só, a gente falou que ele tem dificuldade, né? De lidar com frieza, ele tem dificuldade de se distanciar, especialmente quando ele está na dor, ele vai ter uma tendência maior a exigir mais atenção, a ser mais carente e etc. E isso é sempre quando o traço está na dor, tá? Muitas das vezes esse traço também pode desenvolver o problema de não saber se comunicar. Como assim, Marcos? Esse traço, o traço de caráter oral, uma pessoa que tem um traço de caráter oral como um dos principais, o que acontece com esse traço é o seguinte: o traço de caráter oral ele é o traço que mais precisa de conexão, a gente já falou sobre isso, mas a parte que é importante é que às vezes ele não sabe se conectar. O jeito que ele sabia se conectar na infância era chorando e a mãe vinha ali cuidar dele. Exemplo, tá? Agora, às vezes essa pessoa já tem 20, 30, 40, 50 anos e ela ainda não lembra ou não percebe que agora já consegue falar e que ela pode falar o que ela está sentindo. É que muitas das vezes, pela falta da prática dessa pessoa, ela muitas vezes não consegue pôr para fora o que ela está sentindo, ela não consegue entender quais são as necessidades dela e ela tem dificuldade de comunicar ao outro, né? E aqui a gente está falando de marido e mulher, então ela tem dificuldade muitas vezes de levar para o marido o que é que ela precisa, o que é que ela está sentindo, para que ele cuide bem dela e faça parte ali do masculino, tá? Então isso pode acontecer, e não raro quando isso acontece, quando a gente tem mulheres com bastante do traço oral e que tem dificuldade de se abrir por N razões que isso pode acontecer, nós temos aí o que acontece basicamente, a gente tem aí o que acontece é que essa mulher muitas vezes ela começa a engordar. O peso dela começa a subir, e ninguém sabe o que acontece. Quando vai ver, ela está ali, como a gente costuma dizer, comendo as emoções, né? Ela não expõe, logo o marido não vai dar conta de cuidar, porque não tem como, ele não tem bola de cristal, e ela começa a descontar ali na comida, por exemplo. Ao invés dela falar, ela leva aquilo para comida, tá? Mas quais são as facilidades, por exemplo? O que é que o traço oral ele tem de facilidade em relação a ser feminino, em relação a ser aquela pessoa que vai abraçar, que vai acolher? Então, por exemplo, o traço oral, ele se desenvolve se conectando com pessoas. Na dor temos a tendência de querer que o outro adivinhe, exatamente, tá? Ele não fala e aí ele fica frustrado aí, ou com raiva quando a outra pessoa não adivinha o que ele quer. Isso é muito comum, obrigado aí, viu, Ana? Então a gente vai seguir aqui. Quais que são algumas vantagens do traço oral ou de alguém que tem um traço de caráter oral como predominante para essa parte do feminino, tá? Essa parte do acolhimento, do abraçar e assim por diante. Então, por exemplo, o traço oral ele vai ter muita facilidade de conexão. Ele se desenvolve na conexão. E aqui é todo tipo de conexão, tá, gente? Envolve conexão emocional, de fato se expressar. Então, o traço de caráter oral, quando ele está no recurso, quando ele está funcionando bem, quando a pessoa está cuidando bem das necessidades, ele tem facilidade de comunicar o que ele deseja dentro da relação. Ele tem facilidade de cuidar daquilo que ele deseja, de se responsabilizar por aquilo que ele deseja e, mais importante, ele tem uma facilidade maior de se conectar em sentido emocional, ou seja, se conectar com as necessidades do marido. Então é mais fácil para uma mulher que tem bastante do traço oral, ou que tem o traço oral como pico, ou como uma quantidade maior, é muito mais fácil para esse traço, por exemplo, conseguir entender o marido e cuidar do marido
da maneira que ele precisa ser cuidado. E esse traço também, ele entende o quê? Apesar dele ter uma facilidade muito grande para expor, para falar de sentimentos, para falar o que ele sente, ele consegue dividir isso entre outras pessoas. Então ele não vai focar aquilo só no marido e sobrecarregar o marido com um monte de informações, um monte de requisições, um monte de assuntos, um monte de acontecimentos. Ele vai dividir aquilo ali, lembra que ele se conecta com pessoas, ele vai se conectar com várias pessoas diferentes para à noite, por exemplo, quando o marido chega em casa, quando ele está mais tranquilo, se conectar com ele de uma forma mais física e não tanto falando, porque às vezes o marido já está cansado. Eu entrei no recurso, dentro de um ano saí dos 88 para 64, tá vendo? Legal. Então acontece isso, a pessoa ela para de comer as emoções e ela começa a usar, sentir e comunicar as emoções. E aí ela não precisa mais comer. E o resultado é que quando esse traço oral ele para de comer, ele começa a emagrecer, tá, gente? O traço oral, o fato dele ele tem uma facilidade aí para entender emoções, ele consegue inclusive prever situações, ou seja, ele já sabe que quando o marido está estressado, quando o marido está meio assim, desanimado, etc., ele já mais ou menos sabe o que fazer para aquele marido. Percebe como que o traço oral vai ter uma boa facilidade ali de demonstrar, quando ele está no recurso, essa característica aí do acolhimento, tá? Do feminino, tá bom? E olha só, olha, ele agrada o sentir, ou seja, ele faz massagem no marido, ele faz ali carícias, ele cozinha para o marido uma comida que o marido quer, ele tem essa capacidade, ele vai ter bastante facilidade de executar e de fazer com que esse marido fique bem, se ele estiver equilibrado. E lógico, né, no relacionamento ele faz bem para o marido para que o marido depois faça bem para essa mulher, né? Então não é só um que vai fazer para o outro, não, mas é que a mulher ela vai ter mais facilidade de abraçar, ela vai ter mais facilidade de acolher e assim por diante. Traço oral, vamos lá, gente, o traço oral ama a coisa, sabe qualquer coisa que nós estamos falando? Que é entre marido e mulher, acontece muito ou deveria acontecer muito? Então, o traço oral ama sexualidade, né, intimidade, o traço oral é muito bom e ele vai gostar disso, que é uma coisa favorável, né? A gente falou que literalmente os órgãos genitais, eles são, Aristóteles, né, falou, né, que é forma, aponta função, ou seja, os órgãos genitais estão mostrando o que precisa ser feito com eles, né, como que eles devem ser usados e que eles devem ser usados, né, para a pessoa sentir prazer, para gerar mais conexão, mais intimidade e assim por diante. E, gente, não está errado acolher uma pessoa através da sexualidade, tá? Não está errado mesmo, tá? Então, para esse traço de caráter, por exemplo, se o marido está querendo um carinho, você está precisando de uma atenção, para esse traço de caráter é fácil. É muito fácil, porque ele faz isso de uma forma muito natural. Para esse traço de caráter é muito fácil o cuidar. Lógico, quando ele está sendo cuidado também, né? Porque a balança ela tem que estar equilibrada. Eu cuido e depois você cuida. Depois eu cuido, depois você cuida. E assim por diante, tá? Indo agora para o traço psicopata, nós temos ali os 3 últimos traços agora. Nós temos um traço que é mais frio, né? O traço psicopata, ele morre de medo de que as pessoas se aproveitem dele, então por isso ele fica sempre numa certa distância das outras pessoas, né? E o traço psicopata que a gente está falando aqui, para quem não conhece os traços ainda, não é aquele psicopata do filme não, tá, gente? Ele é o traço que se desenvolve quando a criança está aprendendo a andar, que o mundo dela se expande, sai do colo da mãe e começa a ter acesso a mais liberdade, a mais possibilidade. E o que ele descobre muitas vezes são algumas coisas que é o quê? A mãe ama a criança, mas os outros não necessariamente vão amar. Então, às vezes, os outros se aproveitam dela, não tratam ela tão bem assim. E a criança começa a entender que as pessoas elas interessam pelo que a criança faz, não pelo fato dela ser criança, né? Se ela for uma criança legalzinha, as pessoas gostam dela. Se ela for uma criança chata, ninguém vai gostar. Então, diferente da mãe, né? Que a mãe ama a criança, se ela for boazinha, se ela for chata, dá um jeito de amar, entendeu? Mas as pessoas ao redor não. E quando a criança passa a ter acesso a outras pessoas que não têm obrigação de ser gentil com essa criança, a criança começa a perceber que não é sobre ela, é sobre o que ela tem ou o que ela faz. Tá? E por isso essa criança ela se torna mais fria, um pouco mais calculista, bastante ambiciosa, porque ela vai aprender agora a arte da negociação, ou eu te ofereço alguma coisa para que você me ofereça outra em troca. E é uma criança que se torna um adulto, depois um adulto bastante prático. Quais são as dificuldades para esse traço dentro do feminino? De exercer a função do feminino, tá? Então, olha só, esse traço ele vai ter dificuldade de confiar. Por quê? Porque até que essa pessoa se mostre alguém digna de confiança, para o traço psicopata, ela pode se aproveitar de mim. Então, vai ser difícil para esse traço, especialmente quando ele está na dor, confiar
tá? Muitas vezes esse traço, por ele não confiar, ele vai ter dificuldade de soltar o controle ou de deixar o homem levar a relação para frente. Muitas vezes ele vai querer ficar ordenando, dando ordem, decidindo, tomando decisões e assim por diante. E ele faz isso muito bem porque ele foi treinado a vida inteira para fazer. Só que quando a mulher entra numa relação, uma mulher do traço psicopata, ela muitas vezes encontra essa dificuldade. E às vezes ela fica querendo, tipo assim, ela começa a bater de frente com o homem, porque o homem, ele naturalmente foi feito para tomar a dianteira, o corpo dele, né, é mais resistente e tudo, então ele tem uma facilidade maior para tomar a dianteira. Só que às vezes a mulher, quando é um traço psicopata na dor, que não está sabendo preencher a sua necessidade de controle, começa a querer controlar inclusive o homem, a roupa que ele vai vestir, como que ele fala, como que ele se comporta, né? Que é o que a gente já falou um pouquinho nas lives anteriores. E tende a ser também um pouco mais distante, é aquela pessoa que na dor especialmente, ela vai ter um pouco de dificuldade de conexão. Por quê? Porque conexão significa vulnerabilidade, tem a ver com a confiança, tem a ver com esse tipo de coisa. Porque se eu não confio na outra pessoa, como é que eu posso me entregar para ela? Como é que eu posso confiar de que ela vai saber cuidar de mim, de que ela não vai se aproveitar de mim? Então gira em torno aí tudo da confiança, tá? A confiança pro traço psicopata pode dificultar, sobretudo se essa pessoa já falhou no passado. Dentro da relação vai acontecer isso, vai ser difícil ela criar um ambiente onde ela consiga confiar, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, nas facilidades que o traço tem ou nas coisas boas que esse traço tem para oferecer para o marido, para estimular o marido, para ajudar, para favorecer o marido, a gente pensa, por exemplo, bom, o traço psicopata, ele é o traço que, por ele ser um traço muito... A gente fala que ele é o camaleão, né? Porque ele se adapta muito facilmente, né? Então, o traço de caráter psicopata, ele tem essa facilidade. Ou seja, se o marido estiver tentando fazer uma coisa diferente, precisando de um pouco mais de espaço, tendo um pouquinho mais de disposição ou menos disposição, o traço psicopata, ele se adapta muito facilmente. Ele consegue não ficar durante muito tempo frustrado. Vamos dizer assim, o marido agora está concentrado fazendo um trabalho e eu vou ter que ficar aqui. Você viu a Laila, por exemplo? É o traço da Laila, tá, gente? O traço psicopata ali é um traço bem forte na Laila, por exemplo. Então, você vê, ela não estava preparada para falar com vocês hoje, ela não estava preparada para fazer live, entendeu? Mas ela simplesmente veio aqui, assumiu, mesmo que ela trouxe o assunto do jeito dela, mas ele foi levando. Ou seja, o traço psicopata, ele tem muita facilidade em fazer isso, né? Tem muita facilidade. Muito obrigado, meu bem, por ter me ajudado aí enquanto eu resolvia lá a treta. Mas é isso, gente. Então, o que acontece? Ela só ficou aqui com vocês por conta da facilidade que ela tem de improvisar, de se sair, de resolver as coisas de uma forma mais rápida. Então ela viu que ela não estava resolvendo ali, ela conseguiu alguém para resolver para ela, negociou ali, e aí ela falou assim, não, beleza, então já vou ficar aqui, vou estar com o pessoal aqui, e o pessoal a gente vai conversando aqui, vai batendo um papo. Resolveu. Ou seja, enquanto eu fui lá resolver, ela veio e resolveu aqui. O traço psicopata é um traço muito leal também. Quando ele confia, ele traz isso, ele se apega àquela pessoa, porque como não é todo mundo que ele confia, as pessoas que ele confia, enquanto elas são confiáveis, faz com que ele... Deixa eu só... Pronto. Voltei aqui, é porque eu acabei de ver que meu celular estava com a tela meio apagada, assim, tipo com pouco brilho, né? O iPhone ele tem isso, mas tudo bem, vamos lá. Então o traço psicopata, ele vai ter essa facilidade facilidade de se manter numa relação onde ele já criou confiança. Ele vai ter dificuldade de confiar numa relação nova, mas numa relação onde ele já confia, dali ele não quer sair. E aquela pessoa consegue dele tudo que quiser, por quê? Porque o traço psicopata confia. Então dentro de uma relação onde esse traço está confiando de fato no marido, confia de que o marido vai dar conta, de que ele vai ter a capacidade, que ele tem a capacidade para fazer o que for necessário para fazer aquilo dar certo, o traço psicopata vai estar ali, ó, fiel escudeiro, por assim dizer, aquela pessoa que está sempre ajudando, que está sempre favorecendo. O traço psicopata ele é bastante prático, assim como o traço esquizoide, ele é um traço mais frio, então ele não vai ser tão favorável à conexão, só que ele tem a facilidade de ser prático, ou seja, quando o marido precisa da ajuda dessa esposa, ela vai conseguir resolver os problemas, ela vai conseguir dar saídas para ele, ela vai conseguir negociar com outras pessoas para resolver esse problema, ela vai dar boas sugestões para esse marido, ela vai inclusive, pelo traço psicopata ser um traço ambicioso, querer ver o marido sempre
adiante, maior, melhor, mais caro, melhor. Então, ela vai ter essa tendência de fazer ou de contribuir para o crescimento do marido. E especialmente pelo traço de caráter, olha só como que é bom ter o traço psicopata. A gente falou do oral, mas o traço psicopata também é muito bom. Por quê? Porque o traço psicopata, ele não é executor. Então, ele sempre vai ter uma tendência natural de pedir que o marido seja essa pessoa, que o marido seja a força executora. Então, para esse traço, apesar dele não ter tanta conexão assim, por assim dizer, não ser o mais carinhoso, não ser, né, o mais de conexão física, não ser o que vai mais se expor em sentido emocional, só que ele vai ter uma facilidade de alavancar, de estimular esse marido, de fazer esse marido querer mais, querer maior, de tirar o marido ali da zona de conforto para ajudar esse marido a crescer. E eu sou a prova viva disso, tá, gente? Depois que eu casei com a minha esposa, tá? É lógico que a força quem faz sou eu, né? Os passos quem dá sou eu, mas ela tá sempre atrás empurrando. Então, assim, muito do meu crescimento, muito do meu desenvolvimento, eu posso dizer que eu devo a minha queridíssima aí, Laila Nicole Nunes aí, por conta disso. Por quê? Para ela é muito mais fácil não executar, mas dizer, ó, faça desse jeito que vai dar certo, vai por aqui que vai dar certo, porque ela começa a perceber, ela tem esse ponto de vista, né, das coisas diferentes, né? E ela consegue ter essa visão. Então ela vai dizendo assim, ó, não vou fazer, não estou dizendo que você deve fazer, mas se você quiser, por esse caminho aqui é mais rápido. E é assim que as mulheres com traço psicopata vão favorecer e estimular os maridos, tá? O traço psicopata também, a mulher com traço psicopata, ela também é muito clara no que ela deseja, muito específica no que ela precisa, porque ela não quer ficar devendo, tá? Então, ela sempre vai criar situações para conversar, para entender, para deixar os assuntos muito claros, fala o que tiver que falar quando tem que ser falado, tá? Não tem muito assunto de ficar dando volta no assunto, de ficar indo e voltando, não, são traços bem diretos, bem incisivos, tá? Até algumas pessoas não gostam por conta disso, mas é muito bom. Por quê? Porque são práticos, tá? São traços que não perdem tempo, são traços extremamente eficientes, tá? Vamos lá, traço masoquista. O traço masoquista, ele tem ali a capacidade da resiliência, né? Então são geralmente mulheres bem fortes, são mulheres muito planejadoras, são mulheres capazes ali de prever tudo de ruim que pode acontecer na jornada, na relação e assim por diante, e são as mulheres mais executoras. Aqui a gente tem uma mulher que ela vai ter também muita facilidade em algumas coisas e algumas dificuldades em outras. Por exemplo, quais são as dificuldades, tá? O traço masoquista, ele tem uma dificuldade de pedir ajuda. Então, para esse traço de caráter estimular o marido a fazer as coisas é muito difícil. Por quê? Porque exige que esse traço peça. E o traço masoquista não gosta de incomodar. Ele acha que quando ele pede as coisas para os outros, ele está incomodando. Por isso que ele não pede. Você entendeu? Só que se ele tem força para executar, ele cria ali uma certa independência física. E essa independência física pode ser ruim dentro da relação. Por quê? São aquelas mulheres que pedem para o marido fazer alguma coisa e ele não faz, ou ele não pode fazer, ou ele não sabe fazer, e ela vai e se vira sozinho. E aí, se isso é uma vez ou outra, não tem problema, porque ela está executando, ela está fazendo algo que é bom para ela, mas para a relação é melhor que ela esteja executando aonde o marido não deva. Porque se ela começa a executar aonde o marido deveria estar executando, ela começa como que dizer, eu não preciso de você. Lembra que a gente falou do traço psicopata? O traço psicopata, ele vai ter mais facilidade de exigir do outro, porque para ele é muito mais fácil pedir, negociar, por assim dizer. Então eu peço, você faz aquilo lá para mim e eu te dou alguma coisa em troca. Quando a gente vem para o traço masoquista é mais difícil negociar, porque muitas vezes por ele ser forte, por ele ser resiliente, ele acha que ele dá conta sozinho. E tem muitas mulheres que acham isso, que tem medo de falar com os maridos, tem medo de pedir para os maridos, às vezes não porque tem medo dele de fato, mas não quer incomodar, não quer que ele ache ruim, não sabe o que ele vai pensar e assim por diante. E acha muitas vezes que tem que ser forte, que tem que aguentar, que tem que fazer tudo sozinha. Então,
Essa é uma das dificuldades, tá? Outra dificuldade que uma mulher com traço masoquista pode ter dentro da relação, por exemplo, é que ela não vai ter facilidade para expressar o que ela sente nem o que ela pensa. E aí também fica difícil para o marido conseguir dar conta de cuidar dela de um jeito adequado, porque essa mulher às vezes ela não fala. Ela não fala onde que ela gostaria de viajar, ela não fala a casa que ela gostaria de ter, o marido que ela gostaria de ter. Se alguma coisa que ele faz incomoda ela, ela tem dificuldade de expor, porque ela fica com medo de como que ele vai se sentir. Então, isso pode ser desfavorável, né, para dentro de uma relação. Uma pessoa com traço masoquista, ela pode ter essa dificuldade, tá? Então, esse medo de incomodar impede ela de dar sugestões. E o masoquista, quando ele é dependente emocional, ele tende, né, a usar a força dele para cuidar de todo mundo, só que quando ele chega em casa ele não cuida do marido, porque às vezes já gastou aquela energia dele, tá? Então só aquelas mulheres que cuidam da mãe, cuidam do pai, cuidam do primo, cuidam do sobrinho, cuidam de todo mundo, e aí o marido depois tem que cuidar dela, entendeu? Então essa mulher, ela não está estimulando o marido a crescer, ela não está estimulando nada, ela está gastando a energia dela com outras pessoas, a força dela com outras pessoas, e o marido está ficando só com o resto, só com o bagaço dela, né? Então, olha só, o traço masoquista, ele tem esses cuidados que é preciso tomar. Ah, então é difícil ter um relacionamento feliz e ser feminino? Lógico que não. Só que ele vai ter que tomar cuidado para não ser assim, ou seja, para não funcionar dessa forma. Quando o traço masoquista está dentro do recurso, olha só, ele vai sempre ajudar o marido a encontrar uma forma mais fácil de realizar aquilo que ele deseja. Ele vai sempre ajudar o marido, sempre que o marido precisar de uma ajudinha, de uma força, de fazer alguma coisa, ele vai ser aquela mão que ajuda, ou que incentiva, ou que suporta o marido. O marido está tentando, ele fala, não, vai que eu estou segurando aqui. Você entendeu? Então, o traço masoquista, ele também tem uma qualidade maravilhosa, especialmente para mulheres, que é o que? A lealdade, tá? Não só para mulheres, tá, gente? Mas eu quero que vocês entendam, nós estamos falando de mulher hoje. Então, assim, ó, a lealdade, ou seja, o marido, olha só, o marido que tem uma mulher com traço masoquista, ele é um marido que ele sabe que enquanto ele estiver cuidando bem dela, ela será leal, extremamente leal a esse homem. Você entendeu? Essa mulher é uma mulher que ela sabe prever tudo de ruim que pode acontecer. O marido chega com a ideia, meu bem, é isso que eu tô com vontade de fazer, eu acho que vai dar certo. Ela já chega e fala assim, ó, legal, mas ó, pode dar errado aqui, fica esperto, já faça um plano ali. E ela já faz um plano, ela já começa a prever tudo que pode acontecer para não deixar aquele marido não conseguir fazer aquilo. Para fazer com que aquele marido consiga fazer, que ele dê conta. Esse traço de caráter, olha só, eles são prevenidos, eles são leais, tá? Eles têm facilidade ali para execução, né? Para encontrar um caminho mais fácil, tá? Esse traço de caráter, ele tem uma tendência muito fácil, por exemplo, né? Um desejo muito forte de ser aquela rede de apoio. Então o marido, enquanto ele está lá batalhando, o masoquista está lá dando suporte para ele, e isso é muito bom, faz parte do que a gente falou da lealdade ali e assim por diante. E mais importante, tá? Toda vez que o traço masoquista ele gosta, ele considera uma pessoa como importante para ele é muito fácil aquilo que a gente falou do feminino, o acolher, o proteger, o fazer, né? O traço masoquista é aquele que ama fazendo, né? A Laila comentou na parte que ela estava falando sobre as formas de amar ali, né? Como é que é lá? Os 5, não sei o que lá, sei lá, alguma coisa desse tipo aí, mas você sabe qual que é. Então, assim, o traço masoquista ele tem isso, né? Pronto, voltamos. Deu uma puladinha aqui na internet, às vezes acontece isso, mas tudo bem, já voltamos aqui, tá? Então o traço masoquista, ele tem essa facilidade, ele é uma pessoa leal, uma pessoa que está sempre do lado, que batalha junto, você entendeu? Qual que é a preocupação de uma mulher com bastante do traço masoquista? É não roubar o lugar do marido. Não roube o lugar dele. Não seja a pessoa que executa e faz mais do que ele. Você entendeu? Ao invés de você gastar a sua energia fazendo para ele, use a sua energia para empurrá-lo, para ele ir na frente, para você ser a pessoa que vai dando suporte para ele. Você entendeu? Então, para o traço masoquista é muito fácil para ele ser leal, só que muitas vezes pela facilidade que ele tem de execução, pela facilidade que ele tem de planejamento, às vezes fica mais fácil para ele querer pôr a mão na massa. E é importante estimular o marido a fazer isso,
para ele ser a mão que cuida de vocês. E, Marcos, mas então como é que eu vou cuidar da minha necessidade de execução? Vai fazer outras coisas. Vai ter hobbies, vai pintar quadro, vai fazer academia, sei lá, vai fazer alguma coisa para gastar a sua energia, vai executar, sei lá, tem um móvel novo que você viu, você achou bonito, você pede pro seu marido deixar as medidas para você vai lá montar o móvel depois, percebe? Deixe ele fazer, deixe ele tomar a dianteira. Não tem problema a mulher, por exemplo, montar um móvel, mas deixa o marido comprar. Fala pro marido comprar. Tem muitas formas do traço masoquista usar a energia e a capacidade que ele tem para favorecer e estimular o marido, ao invés de roubar dele a liderança, de roubar dele o poder de execução, de tirar da mão dele para ele dizer assim, não, eu não preciso fazer nada em casa porque minha mulher dá conta de tudo. Isso é ruim, porque isso tira a energia do homem, tira a masculinidade dele e estimula a mulher a ser mais masculina e menos feminina, tá? Então o masoquista ele vai ter muita facilidade para cuidar, para acolher, para cuidar, para proteger, mas pelo fato dele ser muito executor, tem que tomar um cuidado extra aí para não roubar esse lugar do marido. O mesmo vale para o traço rígido, tá, gente? A gente chegou no último traço de caráter. O traço rígido ele é extremamente competitivo, ele traz muita questão da sexualidade, da sensualidade. Ele é um traço bastante independente, porque ele também tem facilidade para execução, ele tem agilidade, né? Ele é aquela pessoa proativa, multitarefa, é uma pessoa incrível, tá? Os rígidos, eles são incríveis, basicamente é isso. Qual que é o problema do rígido dentro da relação? Primeiro, muitas vezes ele tem dificuldade de se entregar, começa por aí. Os rígidos, eles são muito famosos por serem casados com o pai, as mulheres casadas com o pai e os meninos casados com a mãe, tá? E isso acontece muito mais frequente do que vocês podem imaginar. Agora, por que isso é um problema, Marcos? Porque quando a gente se casa e entra dentro de uma relação, supostamente, hoje mais cedo a gente estava falando de Bíblia, né? Na Bíblia fala que se tornam uma só carne. O homem deixa o pai e a mãe, né? A mulher a mesma coisa, e eles se tornam uma só carne. Por quê? Para que eles possam crescer ali e desempenhar a relação deles do jeito que eles quiserem. Então, se o rígido tem dificuldade de se entregar para o marido pelo medo, não, porque ele pode me trair, não, porque não sei o quê, não, porque eu não sei se eu confio nele o suficiente, não sei se ele é para casar, não sei se... e etc. Geralmente é porque a conexão desse rígido com os pais está muito forte. E isso o que significa? Rígido na dor. E o rígido na dor, muitas vezes ele começa a competir dentro da relação, muitas vezes ele fica tentando ser melhor do que o parceiro. Então se o parceiro começa a ganhar dinheiro e ele não está ganhando quase dinheiro, ele acha que ele tem que se igualar ao parceiro, que ele tem que ganhar a mesma quantidade ou mais dinheiro do que o parceiro, para o parceiro olhar com bons olhos para ele. E aí começa aquela loucura, onde o rígido às vezes ele não entende que o papel dele de casa, né, não que a mulher não possa trabalhar, tá, gente? Vocês acabaram de ver que a Clara estava trabalhando, né? Então assim, não é isso. Mas o rígido, especialmente a mulher rígida, às vezes ela fica querendo competir com o homem. Às vezes na hora que dá uma discussãozinha, o rígido ele tem uma dificuldade de pedir desculpa, de aceitar que ele falhou. Ele tem dificuldade de dar o primeiro passo para a reconciliação, por assim dizer. Ele vai ter dificuldade de se abrir, né? Porque na cabeça do rígido, se abrir é uma evidência de fraqueza. Na cabeça do rígido, se abrir é uma evidência de fraqueza. Então, para ele, na hora que ele tem que pedir uma ajuda, que ele tem que falar que ele está com dificuldade, para o rígido isso é muito difícil. Porque como eles foram construídos e moldados para vencer, para ganhar, para ser os melhores, toda vez que ele precisa se abrir, toda vez que ele precisa se expor, sobretudo para dizer que ele não é, ou para reconhecer que ele não é o melhor, ou que ele precisa de ajuda, para ele é muito difícil. E dentro da relação isso vai acontecer. Só que se o rígido, ou a rígida nesse caso, né, a mulher rígida, com bastante do traço de caráter rígido, não consegue se abrir, não consegue confiar naquela pessoa, fica difícil para o homem suprir as necessidades dela, ponto. Mais importante, às vezes a rígida ela quer gastar mais energia trabalhando, competindo com o marido, ao invés dela entender que se ela cuidar muito bem do marido, esse marido vai poder se preocupar só com a parte
trabalhosa da coisa e vai ter mais dinheiro para todo mundo. Ou seja, não necessariamente ela tem que trabalhar para ter mais dinheiro, se ela estimula o marido. E como que os rígidos podem estimular os maridos? Olha só, o rígido ele traz uma rotina ativa, ele pode trazer uma rotina ativa. Quem conhece aí, dentro da empresa, se eu não me engano, tem aquela ISO 9001. O que é a ISO 9001? Se eu não me engano, tá, gente? É o negócio lá de padrão de melhoria contínua. Pode ser que eu esteja errado, porque também tem a 15.001, já faz muito tempo que eu não vejo isso, 12.001, sei lá. Mas é esse princípio da melhoria contínua, que é o quê? Todos os dias eu vou procurar melhorar um pouco. Todos os dias eu vou procurar ser melhor, todos os dias eu vou levantar um pouquinho mais cedo, vou fazer o almoço numa hora mais rápida, vou dormir mais cedo, vou ter um sono melhor, vou me exercitar melhor, vou ser mais forte, vou ser melhor, mais bonito. É sempre assim, a melhoria contínua. E os rígidos, eles têm facilidade de trazer isso para a relação. Eles não são acomodados, eles têm essa energia, vamos, tudo para ontem. E isso é bom, porque assim como o traço psicopata tem facilidade de impulsionar o marido para que ele se desenvolva, o rígido ele pode correr junto com o marido e ajudar o marido a ir se desenvolvendo tanto quanto ele, estimular o marido a ver como que é importante ser melhor, ser maior, ser mais produtivo. E os rígidos eles trazem essa energia. Então, dentro da relação, eles trazem também a constância, né? Eles trazem ali aquela coisa da disciplina, eles são ambiciosos, a mesma coisa lá do traço psicopata, eles são bastante ambiciosos, eles vão ter facilidade de cobrar melhor, mas também de mostrar o porquê que aquilo é melhor, de usufruir quando for melhor, né? O rígido, ele sim pode e deve usar uma das melhores qualidades que os rígidos têm, gente, a sexualidade. O corpo do rígido, a mente do rígido foi gerada durante o período ali do início da sexualidade. Nós estávamos falando ali do período de cada traço de caráter. O rígido, ele nasce durante o despertar da sexualidade. Então, sim, os rígidos têm muita energia sexual e isso deve sim ser usado como um estímulo para o marido. Se o marido está dando certo, se o marido está fazendo direito, se o marido está cuidando, está provendo, entendeu? Larga o troço lá para ele, entendeu? Deixa o homem ser feliz. Por quê? É uma ferramenta que o rígido tem. E mais importante, o rígido não é que vai fazer isso só como moeda de troca. Não, o rígido vai gostar de fazer, porque ele foi feito não só para isso, mas ele faz isso muito bem. Você entendeu, gente? Então, para esse traço de caráter, olha o tanto de coisa que a gente está falando. A gente está falando que esse traço de caráter, quando ele se sente priorizado, ele também se apega àquela pessoa, ele cuida daquela pessoa, ele batalha por aquela pessoa e tudo mais. Então, quando a gente olha para esse traço de caráter como um todo, o rígido é aquele que vai correr do lado. O psicopata é aquele que corre atrás, ele vai empurrando, né? O oral é aquele que não corre, ele fica esperando o marido chegar para cuidar dele. O masoquista é aquele que não deixa voltar, é a proteção, não deixa nada acontecer com o marido, enquanto o marido está batalhando, ele está ali segurando. E o rígido quer brigar junto, vamos dizer assim, né? Não contra, mas junto. Ele vai junto ali com o marido, impulsionando e avançando os dois juntos, né? Então, aí a conclusão do assunto, larga o troço lá pra ele, rígida com masoquista por aí, olha lá. Então, gente, a conclusão do assunto, pelo que vocês entenderam, tudo bem que a live ficou meio larga, né? Teve a parte da Laila ali, tudo bem, ok. Mas vocês conseguiram perceber, no fundo, o tema da live era qual era o traço ali mais feminino. Vocês conseguiram perceber qual que é o traço mais feminino de todos? No começo teve gente falando que era o rígido, né? Depois outra pessoa falou outra coisa. Vocês conseguiram perceber qual que é o melhor traço para ser feminino, para executar, né? Executar no sentido assim, de ser, de abraçar, de acolher. Qual? Cheguei no meio. Olha, Evinho ali, ó. Gente, o melhor traço para ser feminino é aquele que você tem. É aquele que você tem. Sabe por quê? Porque tudo depende de como você vai usar. Tudo depende de como você vai usar. Ó, a Ana ali, a Ana tá falando, o oral. Gente, o oral, ele vai ser feminino, só que o oral ele não é de muita execução. O oral, se ele tiver na dor, é aquela mulher que não para de falar em nenhum momento na orelha do marido.
Ela é mais acolhedora, com certeza, mas se você for olhar bem aqui nas anotações, todos os traços, eles estão quase que igualmente capacitados a ser uma mulher feminina. Tudo depende de como que você está usando esse traço. Se você é um traço esquizoide, você só fica escondida, ao invés de você usar ali a sua criatividade para trazer coisas diferentes para o seu marido, a sua genialidade para construir coisas junto com o seu marido, as suas ideias para que o seu marido construa para você, tá show, você está sendo feminina, você está sendo ou estimulando o seu marido a ser mais masculino. Oral na dor é insuportável. Gente, o oral na dor é insuportável. Assim como qualquer outro traço. Então, o traço psicopata, imagina você se relacionar com uma pessoa que não confia em você, não fala nem quanto dinheiro ela ganha, não deixa você saber, tem quase que uma vida paralela à sua, que são vidas que estão caminhando juntos, mas ninguém sabe da outra. Gente, como é que pode ter uma relação dessa? O traço masoquista, aquela pessoa que fica lá, sofre calado, o tempo todo você vê que ela não está feliz, ela não está feliz dentro da relação, mas você pergunta se está tudo bem, o que pode ser diferente, aquela pessoa não fala de jeito nenhum, diz que está tudo bem, que tá tudo bem, até que chega um dia que ela explode, diz que não aguenta mais, que tá indo embora, e você fala, mas por que você não falou antes? Você entendeu? Os rígidos são insuportáveis quando estão na dor, é uma insegurança infernal. Porque vai me trocar? Não, porque eu vi que você cumprimentou fulana na rua, não, porque na academia, não sei o quê. Gente, é insuportável. Todos os traços na dor, eles são ruins. Todos os traços da dor são ruins. E todos os traços no recurso podem ser femininos. O que eu deixei claro para vocês é que alguns vão ser mais calorosos, como é o caso do rígido na sexualidade, como é o caso do masoquista no cuidado, como é o caso do oral no acolhimento. Tenho certeza que o oral não suporta nem a si mesmo na dor, digo por experiência própria. Olha lá, o ciúme não tá, meu Deus, socorro, todos os meus estão na dor. Tá vendo? Então, gente, vocês precisam entender isso. Qual que é o tema? O tema é, você precisa primeiro entender os seus traços de caráter e depois usar esses traços de caráter para favorecer o estímulo do marido. Vamos pensar o exemplo, para a gente encerrar aqui, vamos pensar no exemplo que eu dei no início. O homem, vamos lá, vamos colocar aqui de novo, aqui ó. Aqui, forma, aponta, função. Não era isso, meu bem? Tá? Forma, aponta, função. Segundo Aristóteles, forma, aponta, função. Como, gente... Vocês são todas mulheres, vocês são todas adultas. Se tiver homem aí, já sabe como que funciona. O homem, para ele cumprir o papel dele, sexualmente, ele precisa se enrijecer, ele precisa ficar cheio de potência, tá? Ele precisa se movimentar, suar a camisa, por assim dizer. É assim, gente, é assim que ele dá conta. Para ele dar conta de fazer isso, para ele ser a pessoa que faz isso, ele precisa dessas três características. Ele precisa enrijecer, ficar mais forte, endurecer, literalmente. Ele precisa suar a camisa, você entendeu? E ele precisa tomar a iniciativa. Mas olha só que interessante, Marcos, mas e se o homem não está fazendo essas coisas? Aí a gente olha o que Aristóteles falou, forma, aponta, função. Se ele começa a ver que tem uma coisinha ali na mulher, que está relaxada, que está disposta a recebê-lo, ele fica esperto. E vocês estão entendendo do que eu estou falando. Já teve live específica para relacionamento entre cada traço? Já, e inclusive foi a Laila que fez junto comigo, tá? Depois você procura lá no meu perfil, Evinha, e aí você vai encontrar a parte 1 e a parte 2, que a gente precisou cortar no meio lá. A gente até falou dos 5... a gente até falou ali dos 5... Como é que fala? Dos 5...
Gente, 5 linguagens do amor, lembrei. As 5 linguagens do amor, a gente, embora elas não são conectadas totalmente com os traços de caráter, mas a gente até incluiu ali uma parte sobre isso, tá? Depois você assiste lá, olha a Juscelia chegando aí também. Então, gente, se o marido não está rígido, não está endurecido, não está suando a camisa, tem algo que a mulher pode fazer para incentivá-lo, independente do traço que ela tenha. Independente. Você entendeu? Independente. Gente, quem que é a Aline que vocês estão falando? Não, gente, a Aline acho que já fez. A Aline já fez análise, tá? Inclusive, a gente fez um atendimento com ela essa semana aí. Depois ela vai contar para vocês aí o que ela achou. Tá? Mas ela já fez. Deixa eu defender a Aline aqui. Ela já fez a análise dela, já, tá bom? Inclusive, muito bom, viu? A análise dela ficou muito legal. Então, gente, boa tarde, Juscelia, tudo bem? Então, vocês precisam entender isso, gente. Não é o traço que vai mudar isso. O traço de vocês só vai mudar o caminho. O caminho, olha lá, viu? Olha lá, ela já fez. O traço só vai mudar o caminho, gente. O caminho. O esquizoide ele é mais racional, o oral ele é mais emocional, o psicopata é mais adaptável, o masoquista é mais planejador, o rígido é mais sexual. Olha lá, entendeu? Então é o caminho, mas só que o ponto é o mesmo. O ponto é o mesmo. Até porque, olha só, o homem esquizoide, ele tem que ser forte, ele tem que dar conta do jeito dele, mas ele tem que dar conta. O homem oral, ele tem que ser forte, ele tem que dar conta. O homem psicopata, ele tem que ser forte, ele tem que dar conta. O masoquista, o rígido, a mesma coisa, não muda. A diferença qual que é? Como é que ele vai fazer isso? Quais são os caminhos? Para o masoquista, a força vai ser literal força física. Para o esquizoide, a força dele vai ser mais uma força mental, uma capacidade de desenvolver coisas. Para o traço psicopata, a força dele vai vir da capacidade dele de negociar, de fazer boas conexões, do rígido, dele vencer, dele ser o melhor. Estão entendendo, gente? Você entendeu? O oral vai ser de se conectar com pessoas. Então tudo isso, aqui a gente explica qual que é o traço, só para ver se vocês entenderam, gente, qual que é o melhor traço para estar no papel feminino da relação. Comentem aí, qual que é o melhor traço, qual que é a melhor combinação de traços, para ver se vocês conseguiram entender. Aí eu quero ver todo mundo comentando assim, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Você só precisa entender como que você pode fazer isso. Qual que é o caminho que você vai escolher, tá? Você não precisa saber de absolutamente mais nada. O que podemos esperar da análise corporal, tá? Olha lá, todos. Olha só, a Evinha perguntando ali, ó, o que podemos esperar da análise corporal? O que é falado? Vamos lá, deixa eu deixar o pessoal tá comentando aqui, eu vou ler depois. Evinha, então assim, ó, eu tô chamando você de Evinha porque eu não sei o seu nome, eu suponho que é um apelido, tá? Então tá ok. Dentro da análise corporal, você vai descobrir, como eu já falei, quais são os seus traços de caráter. Qual que é a aplicação literal ou prática, ou a aplicabilidade desse processo que vai medir o seu corpo e entender a estrutura da sua infância. A gente consegue entender e prever a sua forma de funcionar, como a gente comentou aqui durante toda a live. Se você vai para um lado mais emotivo, se você vai para um lado mais racional, se horas você é emotivo, mais horas você é mais racional, se horas você vai querer executar mais, ou se você é uma pessoa mais passiva, que vai ter uma tendência de esperar mais que o outro execute para você. Se você é uma pessoa que tende a executar de forma mais passiva ou de uma forma mais espalhafatosa, tá? Se você é uma pessoa que espera fazendo, ou se você é uma pessoa que espera sem fazer nada. Se você é uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, ou que não gosta muito. Se você é uma pessoa que tem uma tendência alta a desenvolver dependência emocional. O que é dependência emocional? A necessidade de fazer os outros se sentirem bem para se sentir bem, ou o oposto, a necessidade de não fazer os outros se sentirem mal para não se sentir mal. Ou seja, é quando a gente dá sempre prioridade para as outras pessoas, porque as outras pessoas vão sentir, seja bom ou ruim, antes de dar a prioridade ou de ficar concentrado naquilo que nós sentimos. Então, tudo isso a gente consegue
calcular de forma matemática mesmo dentro da análise corporal, e a gente consegue fornecer para você respostas. Por exemplo, Marcos, por que eu não sinto prazer no trabalho que eu estou? Por que eu não sinto prazer? Eu estou tendo dificuldade de me conectar com o meu parceiro. Por que eu estou tendo dificuldade de fazer isso ou de fazer aquilo? Por que eu... Tudo que você... Por que eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas no geral? Por que eu estou tendo dificuldade de fazer dinheiro? Sempre me vejo pedindo dinheiro emprestado para os meus pais. Ou eu sempre me vejo fazendo dinheiro só quando as coisas ficam muito difíceis. Por que eu faço dinheiro, só que o dinheiro nunca para comigo? Por que eu entro em relacionamentos, mas os meus relacionamentos nunca duram? Eles chegam a um limite ali, daqui a pouco acaba, vai embora, né? As pessoas me deixam. Né? Por que eu estou hoje, que é o que a gente pega muito, né? Por que hoje eu estou vivenciando o ciclo dos meus pais, né? Que é o ciclo transgeracional, onde eu me percebo que o meu pai traía minha mãe, agora meu marido está me traindo, eu estou com medo da minha filha ser traída também. Então, assim, a gente consegue prever todas essas situações e explicar o que é que as coisas estão, por que as coisas estão acontecendo, o que fazer para que elas não aconteçam mais, como fazer para estimular você a ter mais ambição, mais desejo de vida. Se você quer ter um relacionamento melhor, qual é o caminho? Lembra que a gente falou que o que muda é o caminho? Então, qual é o caminho que vai ser melhor para você? Porque para mim eu já sei, e o meu provavelmente vai ser muito diferente do seu pela minha forma de funcionar. Mas isso não significa que você não pode chegar no mesmo lugar, seja o seu lugar um lugar com mais dinheiro, com dinheiro no bolso, com mais realização, com um relacionamento melhor, com uma boa relação dentro do relacionamento, com uma boa relação com os parentes, onde os parentes já não ultrapassam os limites, nem eu também ultrapasso os limites dos parentes, e assim por diante. Então, dentro da análise corporal, quando a gente faz análise corporal que a gente chama avulsa, que é só o atendimento de análise corporal, o que você recebe é a possibilidade de trazer absolutamente qualquer questão dentro das áreas ali do emocional, do financeiro, do relacional, que a gente consegue trazer para você a resposta, uma resposta muito clara do porquê que isso está acontecendo, porquê que isso tem acontecido, já tem acontecido por tanto tempo, porquê que você tem uma tendência de funcionar assim e porquê ou o que fazer para que você consiga resolver e se proteger de que isso aconteça no futuro, para que você avance, tá? Então tudo isso é extremamente importante, porque lá na minha página de análise corporal, lá no link da bio, se você for ver, tem um exemplo lá que eu coloco, que é o quê? É você tentar girar uma faca com... É você tentar girar um parafuso com uma faca. Você consegue girar um parafuso com uma faca? Você consegue. Só que a chance de você se cortar, a chance de você arranhar aquilo que você está fazendo, a chance de você escorregar a mão ali, a chance de você ter que fazer muito mais força, muito mais esforço, é muito grande. É muito mais fácil você pegar uma faca e usar ela para cortar, afiar ela e usar ela para cortar, e é muito mais fácil você pegar uma chave de fenda para soltar um parafuso. Essas duas ferramentas, elas vão ter mais facilidade. A faca, a hora que você pegar uma faca e colocar ela para cortar, ela vai fazer aquilo com muito mais tranquilidade, de forma muito mais eficiente, vai sentir dentro dela que ela está fazendo aquilo que ela deveria estar fazendo. E a chave de fenda, a mesma coisa. A chave de fenda vai girar parafuso e vai se sentir bem fazendo aquilo. Por quê? Porque ela foi feita para aquilo. Você entendeu? Então, dentro da análise corporal, a gente consegue dar para você esse direcionamento. E todas as pessoas que já fizeram análise corporal, por favor, digam aí para a Evinha se realmente é tudo isso que o Marcos está dizendo ou não, tá? Podem falar, não tem absolutamente nenhum problema, tá? Porque é extremamente importante que você entenda que o seu corpo, ele foi conectado, esteve conectado durante a sua mente, durante o período de formação. Logo, o seu corpo, ele foi desenhado para suprir as necessidades da sua mente. Só que, ao invés de te ensinarem como que o seu corpo deveria ser usado, a maior parte dos nossos pais vão ensinar o jeito que eles querem que você funcione, independente de você ser bom ou não naquilo. É aquelas crianças que não gostam de abraçar, mas os pais mandam abraçar assim mesmo. São aquelas crianças que querem ficar mais isoladinhas no quarto, mas os pais ficam querendo que elas se exponham o tempo todo. São aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade de
de aparecer para muita gente, os pais pegam e exigem isso dela. São aquelas crianças que eram, né, que se conectavam, que falavam, que cantavam, e os pais mandavam ela ficar quieta o tempo todo. Então, muitas vezes, né, a gente não está falando que os pais são mal intencionados, nem sempre, às vezes são, mas nem sempre. Muitas vezes os pais, eles fazem o que eles podem, mas eles não têm como necessariamente, até porque é um conhecimento razoavelmente recente, então eles não têm como fornecer para a gente esse manual, mas a análise tem. E quando uma pessoa ela passa pelo processo de análise corporal, como a Lara comentou, você vai receber um manual por escrito, além do documento, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar um documento aqui para mostrar para vocês. Acho que eu tenho aqui, só que eu nunca fiz isso, tá, gente? Então aí vocês já sabem, hoje é o dia dos testes aí, tá? Você vai receber um documento parecido com esse daqui, quer ver? Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Você vai receber um documento parecido com esse. Deixa eu ver, esse aqui não deixou eu abrir. Deixa eu ver se eu encontro outro aqui. Porque tem alguns dele que estão conectados lá com o iCloud. Ele não me permite abrir. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui para ficar mais fácil de mostrar. Mas aqui, ó, aqui eu tenho a formação. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Senão depois eu mostro para vocês, tá? Aqui eu tenho de uma pessoa, mas eu não vou abrir porque eu não vou expor essa pessoa naturalmente. Ah, não, esse aqui não é não, esse aqui é de outra coisa, esse aqui eu posso. Tá vendo aqui, gente? Ó, deixa eu pôr minha tela aqui embaixo. Então, na sua análise corporal, você vai receber aqui, ó. Olha só, não precisa não, meu bem, tá aqui já, ó. Você vai receber um material como esse. Esse material, ele explica, né, é o material ali dos traços de caráter, né? Então, você vai entender quais são os seus traços de caráter principais, de acordo com a análise que é feita em 6 partes do seu corpo, que vai gerar pra gente o percentual. E com base nesse percentual, a gente consegue gerenciar as suas emoções de uma forma que seja melhor para você. A gente consegue gerenciar as suas habilidades, as suas necessidades, de uma forma que você seja capaz de supri-las, sem precisar de outras pessoas fazendo isso. Você entendeu? E isso aí que é ouro. Isso daí, olha, a minha vida, gente, mudou um absurdo depois que eu fiz análise corporal. Quem me segue há mais tempo aqui já dá pra saber. Eu, inclusive, contei parte da minha história aí, aonde eu morava, onde eu moro agora, né, o estilo de vida que eu tinha, o estilo de vida que eu tenho agora, né, as possibilidades que eu tinha, as possibilidades que eu tenho agora, relacionamento, tudo, gente, mudou absolutamente tudo. A Aline tá comentando, uma sessão com o Marcos, não tenho nem palavras para descrever. Olha lá, ó, a Aninha lá, é muito mais do que Marcos está falando, porque você vai sentir na sua pele todo o seu potencial e se sentir a pessoa mais especial do mundo, tá? É isso, olha lá, ó. Faça anos de terapia não me deram tanta clareza quanto a devolutiva da análise. Tá vendo, gente? Então, assim, são palavras das pessoas aí, tá? Indicar ambientes favoráveis, tá? Então, tudo isso você recebe no seu manual. O manual, eu não tenho foto aqui, mas aí o relatório você tem. Além desse relatório, você recebe o manual, que daí é um documento por escrito mesmo, tá? Deixa eu só ver agora, deixa eu só descobrir como é que eu faço agora para voltar aqui pro meu... Ah, descobri, pronto, agora eu vou fazer isso. é vivendo e aprendendo, né? Descobri, então show. Então, gente, até aqui vai a nossa live, tá bom? O que eu preciso saber então, Marcos, para eu conseguir cuidar bem do meu marido, funcionar no feminino, né? Funcionar no feminino e sentir que eu estou cumprindo o meu papel como mulher, como alguém que, como diz Aristóteles, recebeu um corpo designado para fazer o que ele deveria fazer, no caso das mulheres, acolhimento, né? Abraçar, né? Receber, né? E incentivar, né? Então, o que eu preciso, Marcos? Você precisa saber qual que é o caminho mais fácil para você. Talvez o caminho mais fácil para você não seja, como a Laila comentou, o mais emotivo, por exemplo. Talvez você não seja aquela pessoa que vai se conectar através de emoções, de ficar dizendo quanto ama, de isso, de aquilo, de ser mais grudento. Talvez você seja, mas talvez você não seja. Talvez você não seja aquela pessoa que vai ter muito poder de execução para favorecer o seu marido, não tirar o lugar dele, mas para favorecê-lo. Talvez você seja a pessoa que você vai ter que deixar tudo na mão dele porque você não sabe executar, ou porque você não tem essa capacidade, você tem outras capacidades. Qual que é a diferença? A diferença é a análise corporal, é onde você vai descobrir de fato quais são as suas facilidades, quais são as suas qualidades, quais são as suas necessidades para que você consiga cobrir todas elas e dar conta de suprir as suas necessidades sem precisar de necessariamente outras pessoas, para não se conectar com dependência emocional. Parece que não,
mas finalmente nós conseguimos fazer toda a live, tá? 2 horas e cacetada. Show, gente, um abraço para vocês, eu espero que tenha sido bom para vocês que ficaram esse tempo todo com nós aqui. Infelizmente a gente acabou fugindo um pouquinho do horário hoje, tanto pelo atraso, né, que gerou ali no início, também depois eu precisei sair, mas deu tudo certo, a live está aí, logo eu vou postar para vocês o link do YouTube, só vou tirar essa parte da Laila, para não fugir muito do assunto, não ficar numa, né, uma live defasada aí, né? E logo a gente volta a falar de outros assuntos, tá bom? Amanhã a gente volta com live de novo. E o mais importante, né? Que vocês saibam exatamente o tipo de corpo que vocês têm, o tipo de corpo que o marido de vocês tem, como que é a sua forma de funcionar e como que é a forma dele funcionar, para ficar mais fácil de vocês conviverem dentro da relação de vocês, caberem exatamente do jeito de vocês um na vida do outro e proporcionarem para o marido a capacidade, o estímulo que ele precisa para ser um homem mais forte, mais executor, um resolvedor de problemas, para que ele, quando chega em casa cansado de resolver problemas, tenha uma mulher disposta a acolhê-lo, uma mulher disposta a recebê-lo e abraçá-lo, tá? E é como diz Aristóteles, forma aponta função, cumpra a função do formato do seu corpo. Olha que bonito que ficou, tá bom, gente? Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima live. E eu prometo que vai ser menos improvisado do que foi a de hoje, tá bom? Tchau, tchau!